Boa noite, aleluia. Certo. Glória a Jesus, boa noite. Vamos começar já nos aquecendo, adorando aquele que é digno de ser adorado, né, Luma? Não existe nada maior do que a palavra do nosso Pai. Então, no seu lugar, comece a dizer para Deus que Ele é tudo para você. Fecha teus olhos, não liga para quem está do seu lado. Imagina que Deus está bem na sua frente e que você pode dizer para Ele: eu confio em Ti. Eu confio em Ti, Tu és tudo para mim. Tu és o maior, Tu és o melhor. Não existe nada maior do que a Tua palavra, Pai. Eu Te amo, eu Te amo, eu Te adoro. Tu és o todo suficiente na minha vida. Tu és o Deus Todo-Poderoso e Tu és meu Pai. Eu Te amo. Amo a Tua palavra. Amo a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade na minha vida. O meu coração tem gratidão nessa noite. De maneira extraordinária, o Senhor tem me abençoado. De maneira extraordinária, o Senhor tem me amado. Eu Te amo, Jesus. Eu amo a Tua palavra, eu amo a Tua palavra. A Tua palavra é vida para mim. A Tua palavra é tudo para mim. Eu Te amo, Senhor. Eu amo a Tua palavra. Eu Te amo, Jesus. Eu Te adoro, Senhor. Obrigada pela Tua vida na minha vida. Obrigada porque as coisas velhas ficaram para trás, tudo se faz novo. Nessa noite eu posso dizer que Tu és o meu bom pastor e nada me faltará. É o Senhor que caminha comigo pelos pastos verdejantes. É o Senhor que refrigera minha alma. Eu posso subir como águia diante de Ti, caminhar sobre toda situação e circunstância, porque o Senhor firmou os meus pés sobre a rocha e colocou dentro de mim um canto de vitória. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Tu és tudo para mim. Tu és a minha vida. Tu és o meu bálsamo sarador. Tu és o meu milagre, Jesus. Tu és o meu milagre. Tu és tudo para mim. Eu Te amo. Eu Te amo. Tu és a minha vida, Senhor. Não existe nada maior do que a Tua palavra para mim. Eu sei que o Teu braço não é curto para que não possa nos alcançar nessa noite. Eu Te amo, Jesus. Amo a Tua palavra é vida para mim. Tu és aquele que opera o extraordinário sobre nós nesta noite. Tu és aquele que vai aonde a nossa mão não alcança. E o Senhor opera maravilhas no nosso meio. Obrigada pela manifestação de cura aqui nessa noite. Tu és o Senhor que nos sara. Tu és o Senhor que nos cura. Obrigada pela Tua manifestação de cura neste lugar. E quem está comigo pela internet recebe cura. Quem está comigo pela internet recebe cura, recebe poder. Tu és o Senhor que opera maravilhas. Obrigada, Pai. Obrigada pela manifestação poderosa do Teu Espírito Santo aqui nessa noite. Nós Te amamos, Te amamos. Traga entendimento, palavra revelada para nós, Pai. Que nessa noite, enquanto eu estiver lendo a Tua palavra, que haja palavra revelada no nosso coração. Que haja mover do Teu Espírito Santo, trazendo um real entendimento. E tudo aquilo que é mentira, que é engano, Pai, seja destruído na nossa mente. Tudo aquilo que é inverdade seja destruído em nós nessa noite, Pai. Nós Te agradecemos, Tu és tudo para nós. Tu és santo, maravilhoso, extraordinário. Tu és Deus de maravilhas. Tu és Deus de poder, Deus de glória. Eu Te amo, nós Te amamos, Pai. Muito obrigada por essa noite gloriosa. Noite maravilhosa, noite de entendimento, noite de cura, de palavra revelada, noite onde nós podemos perdoar porque fomos perdoados, nós podemos perdoar aquele que nos ofendeu, nós podemos abençoar aquele que nos persegue, porque nós escolhemos Te obedecer, nós não temos medo, o Senhor é a nossa força, nosso escudo,
Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso canto de vitória nessa noite, Tu és o nosso canto de vitória. Tu és aquele que está conosco e o nosso coração tem muita gratidão, Pai, no poder do nome de Jesus. Aleluia. Eu quero falar nessa noite a respeito de uma pessoa que traz, para mim pelo menos, ela é um bom testemunho de fé, que é Raabe, a prostituta. Se você ler a genealogia de Jesus, você vai descobrir lá em Mateus, capítulo 1, no versículo 5, que tem o nome de Raabe. Raabe faz parte da descendência dos antecedentes de Cristo. Jesus teve no passado um parente, alguém que foi uma prostituta? Sim. Porque Deus não leva em consideração o teu passado. O teu passado não dita teu futuro se você crer no poder da palavra de Deus. Não importa quem eu fui no passado. Importa quem eu sou hoje em Cristo. O passado não pode ditar teu futuro em relação a você ser uma perdedora, você ser marcado ou julgada por alguma coisa, porque Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Então, Raabe para mim é uma pessoa que traz para mim realmente um encorajamento. Porque eu vejo que Deus não olha quem eu fui. Ele olha quem eu sou agora nele. Então, quem é você em Deus hoje? Como é teu relacionamento com Deus hoje? Não estou dizendo de ontem. Ontem passou. Ontem não volta mais. Eu não posso mudar o ontem. Mas eu posso mudar meu futuro. De que jeito? Fazendo uma boa escolha hoje. Então, para Deus, o que importa? Importa para Deus hoje. Hoje é o melhor dia da nossa vida. Porque hoje você pode escolher em andar na verdade da palavra de Deus. Então, pega Hebreus comigo. Hebreus capítulo 11. No capítulo 11 você vai ouvir falar de muitas pessoas que praticaram a fé. A fé, ela opera. A fé não é inoperante. A fé fala. A fé tem um movimento. Pela fé, Abraão deixou a sua parentela. Pela fé, Moisés deixou o Egito. Pela fé, Noé construiu uma arca. Pela fé, você perdoa. Pela fé, você ora em línguas. Pela fé, você desce as águas do batismo. Pela fé, você lê a palavra. Por fé, você crê e você coloca em prática o que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos que nos firmar em algo. Então, no que você firma a sua fé? Na palavra de Deus. Então, a fé tem uma voz. Fé, ela pertence a quem? Pertence aos santos, a Bíblia diz. A fé verdadeira está naquele que nasceu de novo. Quem não nasceu de novo tem qualquer coisa. Força de vontade, poder da mente, energia boa, mas não tem fé. Porque a fé está colocada dentro de nós pelo novo nascimento. Então vamos pegar Hebreus 11, a partir do versículo 30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Se você olhar a história de Raabe, Raabe se casou com Salom e ele era da tribo de Judá. E ela foi a mãe de Boaz, que gerou, que foi Boaz, se tornou bisavó do rei, ele foi bisavó do rei Davi. Então você começa a ver uma genealogia, uma mudança radical de vida.
Depois que as muralhas de Jericó caíram, a gente vai ler lá em Josué 2, vamos para Josué. É o sexto livro da Bíblia. Depois que as muralhas de Jericó ruíram, Raabe foi morar com os israelitas. E o que mais me encanta na história de Raabe, pega Josué capítulo 2, versículo 1. É que Raabe acolheu a palavra. Ela olhou os bons testemunhos do povo de Israel. E ela comparou os deuses que os cananeus acreditavam com o Deus de Israel. Ela olhou e percebeu que o Deus de Israel era um Deus poderoso. Esse era um Deus verdadeiro. Ela ouvia falar das histórias que o Deus de Israel abriu o Mar Vermelho, o que o Deus de Israel fazia pelo povo de Israel. Então eu quero que você comece a pensar que as pessoas estão olhando para você e vendo a sua fé, o que você crê, como que você se move, como você se comporta. Lembra, no dia que nós nascemos de novo, a vida de Deus entrou em nós. Saímos da morte para a vida. Não foi uma religião que você escolheu. Religiões tem tantas por aí, milhares de religiões. Nós temos que entender que hoje, por meio de Cristo, nos tornamos família de Deus. Hoje você é família de Deus, por fé em Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E nós temos que aprender a buscar a Deus de todo o nosso coração. Porque aquele que busca Deus de todo o coração, este encontrará a Deus. Não é buscar de qualquer jeito. Não é de uma religião que o homem precisa. Ele precisa conhecer o coração de Deus. Então, Josué, capítulo 2, versículo 1. De Setim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: Andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel, para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: É verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha a declaração de Raabe, ela disse: Olha, eu tenho ouvido falar de vocês, do que o seu Deus tem feito, e nosso coração está com muito temor, porque nós sabemos que o Deus que vocês servem é Deus no céu e Deus na terra. Raabe sabia. Você sabe que Deus é Deus no céu e Deus na terra? Que Ele manda. Se você permitir, Ele vai governar a sua vida.
Nós sabemos que estamos em um mundo caído. Nós não temos medo. Nós sabemos que os dias são dias maus, mas não para nós. Se você colocar toda a tua confiança e fizer a boa escolha todos os dias, pelos conselhos de Deus, o fim da sua vida nunca será morte, será vida. A sua boa escolha vai gerar vida para você. Então comece a pensar nessa noite que todas as dúvidas que você tem uma resposta. Deus é tua resposta. Você já parou para pensar no que Deus pensa a respeito daquilo que está afligindo o seu coração? Você já entendeu que é na Bíblia que você encontra as respostas que você precisa? Nós precisamos ter prazer em ler a palavra de Deus. Nós precisamos entender que é na palavra de Deus que existe vida real, verdadeira para nós. E olha só, vamos continuar, vamos ver. Então ela já reconheceu que Deus era Deus, em cima nos céus, embaixo na terra. Versículo 12, agora pois jurai-me, vos peço, pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a vossa vida, a nossa vida da morte. Lembra, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Olha, Raabe, eu fico pensando o que foi que Raabe fez para convencer os pais, os irmãos a estarem com ela dentro da casa dela. Ela era uma prostituta, não era bem vista. A casa dela ficava nas muralhas, fora da cidade. Então imagina a mudança da fala, da vida de Raabe, para os pais olharem para ela e acreditarem no que ela estava dizendo. Porque Raabe sabia que a cidade seria destruída. E ela sabia que aqueles que realmente estivessem diante de Deus, confiando nele, seriam poupados, seriam salvos. Só que ela não era egoísta, ela não pensou só nela, ela pensou na mãe, no pai, nos irmãos. Ela pensou que ela queria toda a casa dela salva. Então comece a pensar comigo nessa noite. A nossa casa todinha está salva? Nossos pais, irmãos, amigos estão salvos? O nome deles está escrito no livro da vida? Será que eles estão lendo um bom testemunho, o Evangelho, na minha vida, na vida de cada um de nós? Será que quando as pessoas olham para você, você não tem que dizer que você é filha de Deus, ou filho de Deus, ou é um cristão? Eles percebem pela sua fala, pelo seu comportamento, pelas suas escolhas, que você pertence a Deus, que você anda em caminho de santidade, que você adora o único Deus verdadeiro, que você crê em Jesus como teu Senhor e Salvador. Sua vida, como a minha, não é mais como antes. Se olhar meu passado, eu não sou mais a Rita de 30 e poucos anos atrás, eu mudei. E com certeza todos nós que nascemos de novo também mudamos. Existe dentro de mim e de você uma nova natureza, a vida de Deus. Então aquele que tem poder habita dentro de nós. E olha só, versículo 14, então lhe disseram os homens, a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residi estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes, ide-vos ao monte, para que, porventura, vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhes os homens, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra,
não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolherdes em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Lembra lá quando Deus deu instrução para Moisés, o sangue na porta. Quando o anjo da morte passar, toda a casa onde estiver o sangue nos umbrais da porta, a morte não vai entrar. O que foi que os espias falaram para ela? Isso significa o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. Nós não teremos, se você não estiver de acordo com aquilo que nós estamos jurando agora, se nós chegarmos e sobre a sua porta não estiver o cordão escarlate, a marca, sua casa será destruída. Então tem que haver o sinal sobre a sua casa. E quem estiver com você dentro da sua casa será poupado. Mas quem estiver lá fora, nós não somos obrigados a cumprir o juramento. Somente quem estiver sob a marca do Cordeiro. Isso é algo importante para nós. Isso é sombra de Jesus. Todo aquele que está sobre a mão poderosa do Altíssimo, o esconderijo do Altíssimo, ali, a sombra do Onipotente. Você está protegido. O diabo não tem poder sobre a tua vida. Você não tem que ter medo do diabo. O diabo já foi derrotado por Cristo. Então, qual é a nossa segurança? A marca do Cordeiro. Todos nós que nascemos de novo temos a marca de Cristo, o selo em nós. O Espírito Santo é a garantia. É Ele a garantia de que você vai atravessar os portais eternos e chegar no céu. E o céu também não é a última parada, lembra? Estamos indo a Jerusalém celestial. Então existe um lugar maravilhoso para você passar toda a tua eternidade. E a escolha é você que faz. E é de graça. Então Raabe, eu fico pensando, Raabe, ela estava morta. E quando ela ouviu falar do poder do Deus de Israel, aqui é um tipo de novo nascimento, ela aceitou o Deus de Israel como seu único Deus e Senhor. E foi poupada da destruição da cidade de Jericó. Nós seremos poupados da destruição do mundo, porque nós temos a marca, nós cremos em Jesus, nascemos de novo. E toda a nossa casa, toda a nossa parentela. Por isso que nós não podemos parar de orar, parar de falar desse evangelho. Não de boca, nós pregamos não de boca, mas com o nosso comportamento. Se tiver que falar, falamos. Mas nós precisamos andar e mostrar ao mundo que existe um amor maravilhoso, glorioso de Deus pela humanidade. Deus quer salvar a todos. Deus não quer que ninguém pereça. Ele já providenciou salvação para o mundo inteiro. Mas quem vai dar crédito à pregação do Evangelho? É por isso que nós temos que começar a pensar. Pega o capítulo 6 de Josué. E foi exatamente assim que aconteceu. Versículo 16 de Josué 6. Então pensa comigo, cada um de nós enfrenta uma situação. Não importa em que área seja. O que você tem que fazer? Você tem que aplicar a palavra de Deus. Resistir ao diabo e fugirá de vós. Então, aonde o diabo trabalha? No campo das nossas emoções. Você já viu quando era muito comum, pelo menos na minha época, quando os namorados brigavam, então a mulher ou o homem ficavam lá
curtindo, ligava um som, aí ficava deitado, curtindo a dor dos pensamentos, remoendo, chorando, ouvindo aquelas músicas melancólicas. Então é assim que é as nossas emoções. Só que você não tem que se deixar levar pela tua emoção, você nasceu de novo. Aí quando você faz as pazes, quando briga, devolve tudo o que você ganhou de presente. Aí quando você faz as pazes, pega tudo de volta. Isso é emoção. Só que nós não temos que ser dominados pela nossa emoção, porque nascemos de novo. O que nós fazemos? Qual é a vitória para você andar sobre qualquer situação ou circunstância? Se chama edificação de fé. Se chama mortificação da carne. E como que você faz todo dia? Você passa tempo. Você escolhe pelo menos 1 hora. Será que você não tem 1 hora do seu dia para estar comigo? Jesus disse. E nessa 1 hora você vai orar em línguas, você vai ler a palavra, você vai adorar. Você vai começar a pensar em passar tempo jejuando, porque o jejum é a oração da carne. Então você pode começar a jejuar, porque o jejum destrói a sutil incredulidade que impede que você creia. Se você é dominado pela sua carne, você vai caminhar em um caminho que parece um caminho bom, mas o fim é morte. Nós não pagamos o mal com o mal. Nós abençoamos aqueles que nos perseguem. Para você fazer tudo isso, existe um treinamento. O que você faz? Tem que renovar a sua mente, Paulo diz. Nós temos que renovar a nossa mente lendo a palavra de Deus. É você pegar o Salmo 23, um salmo comum, conhecido. Então você está lá lendo. Você está lendo. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Você está lendo, está dizendo algo. O Senhor é o meu bom pastor. Não vai faltar para mim provisão. Não vai faltar para mim paz. Não falta para mim vitória. Porque eu fiz do Senhor o meu bom pastor. É Ele que caminha comigo pelos pastos verdejantes. É Ele que refrigera minha alma. Então, eu não vou ficar aprisionada na depressão ou na ira, na revolta, porque Ele refrigera a minha alma. Então, você tem que declarar isso. Ministrar para você mesmo, lá no seu quarto: Pai, eu te dou louvor. Tu és o meu bom pastor. Eu não tenho medo. Não me falta coragem, porque o Senhor é o meu bom pastor, que caminha comigo, refrigerando a minha alma. É o Senhor que me prospera em tudo que eu faço. O Senhor guarda a minha entrada e a minha saída. O Senhor derrama do teu cálice sobre a minha cabeça. Eu tenho a unção em mim que me ensina todas as coisas. Obrigada, Pai, porque eu posso andar sobre qualquer situação e circunstância. Tu és aquele que me defende. Tu és a minha força, Tu és a minha alegria. Então existe uma fala, tem que ter uma fala dentro de você. Porque você não pode simplesmente ficar remoendo sentimentos e situações que não vão te dar vitória. Se o seu marido falar para você: olha, e fala qualquer coisa, diz: eu não gosto de você. Aí você é a mulher santa que santifica o marido, e a Bíblia diz que o teu marido é um homem de mãos santas que te ama como Cristo ama a igreja. Então você pensa: não é real? O meu marido me ama como Cristo ama a igreja. A minha esposa é uma mulher virtuosa que edifica o meu lar. Ela faz bem a mim todos os dias da minha vida. O meu pai me ama, a minha mãe me ama. Porque o diabo usa muito de sentimentos para dizer que o teu pai e a tua mãe gostam mais do teu irmão do que de você. Isso aí é uma história velha. E o diabo usa a mesma estratégia em todas as casas. Só você nasceu de novo, você sabe que o teu pai te ama como ama o teu irmão. Então, quando vem um sentimento no teu coração, você diz: diabo, mentiroso, meu pai me ama como ama os meus irmãos.
A minha mãe me ama. Você tem que falar em voz alta para você mesmo. Você tem que aprender a entender que a palavra de Deus é força, é escudo, é a verdade para a sua caminhada. Não se deixe vencer pelos sentimentos. Josué 6,16. E sucedeu, então eles foram e Deus deu uma estratégia para Josué. Vocês vão rodear a cidade de Jericó 7 vezes. E na frente vão sacerdotes louvando, soando as trombetas. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam, eles estavam tocando as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade era condenada, ela e tudo quanto nela houver. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então pensa, todos foram destruídos, não restou nada, somente Raabe, porque ela confiou em Deus. Percebe como vale a pena nessa noite você confiar em Deus? Você se alegrar e saber que Deus é por você. E você ter a convicção no seu coração como teve Raabe. Raabe deixou todos os deuses cananeus. Ela rejeitou toda a tradição religiosa dela. E ela se agarrou ao verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra. Você tem que deixar todas as práticas para trás e se agarrar unicamente em Deus que te ama. E ter na palavra de Deus a verdade soberana sobre a sua vida. Olha o versículo 22. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no. Tão somente a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Percebe que o passado não define o teu futuro? O passado não define o futuro de quem se entrega a Deus. Você nasceu de novo, as coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo. Então comece a pensar: o passado não me define. Eu era uma prostituta, não sou mais. Eu era um ladrão, não sou mais. Eu era um mentiroso, não sou mais. Eu era um vigarista, não sou mais. Eu era adúltero, não sou mais. Então você tem que entender que o passado ficou para trás. Raabe é a maior prova de que Deus não leva em consideração a nossa ignorância. Quando Raabe encontrou com a verdade, ela deixou as mentiras para trás. E ela se agarrou ao verdadeiro Deus. Aleluia. Pega Tiago comigo, vamos lá para o Novo Testamento. Tiago capítulo 2. No versículo 24 fala de Raabe, mas eu quero começar no versículo 14. Mas você vai perceber que Tiago citou Raabe. Raabe vive até hoje. Raabe não está morta, ela está viva. Todo aquele que morreu em Cristo jamais morrerá. Viverá para sempre. Toda a nossa parentela que nasceu de novo está no céu. Eles não estão mortos, estão vivos. Não estão dormindo. Só que o tempo não é igual. Eles vivem hoje na eternidade. O tempo que eles vivem hoje não é o mesmo tempo que nós vivemos.
Para o meu pai, que já chegou no céu, como se ele já tivesse chegado hoje. Mas para mim faz 25 anos. É um longo tempo para mim, não para ele. Glória a Deus por isso. Então nós temos que entender que nós temos que ficar cada vez mais firmes naquilo que Deus propõe para você e para mim. Deus tem vida em grande abundância para cada um de nós. E Deus tem um chamado para você. Não pense que Deus não tem um chamado para você, porque Ele tem. E o seu desafio é como o meu, descobrir o que é que Deus quer que eu faça. Não é aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. O que é que Deus quer que eu faça? Qual é o plano dele para mim, que ele traçou antes da fundação do mundo? Será que Deus quer que eu... Será que o meu chamado é um chamado de pastor? Um chamado de apóstolo? Será que eu sou o governo? Será que eu sou socorro? E como que você descobre isso? Orando em línguas, lendo a palavra, se entregando, passando tempo com seu pai. Ninguém que nasce no reino de Deus é sem função. Todos nós, quando nascemos de novo, nos tornamos membros do corpo de Cristo. Você não é membro de igreja, você é membro do corpo de Cristo. Comece a pensar diferente. Comece a abrir a sua mente e pensar que existe um cabeça no corpo de Cristo, que é o próprio Cristo, Ele é o cabeça. E Ele diz o que você tem que fazer. Então, quanto mais você morrer a sua vida, suas vontades, mais a vida de Deus e a vontade dEle será na sua vida. Então, olha só, meus irmãos, Tiago 2,14, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A fé opera obras. Então você tem que entender que a fé faz você ter um comportamento. Não adianta você falar, eu tenho muita fé. Aí as pessoas vão olhar a sua vida, mas cadê as obras da fé que você diz que você tem? E qual é essa obra de fé? Quando você começa a colocar a sua total confiança naquilo que a palavra de Deus diz, e você começa a se comportar segundo essa palavra, isso é prática de fé. Orar em línguas é prática de fé. Perdoar é prática de fé. Batizar nas águas é prática de fé. Meditar na palavra é prática de fé. Confessar a palavra é prática de fé. Porque isso vai trazendo transformação na sua vida. E essa transformação vai gerando cada vez mais vida. Uma vida abundante dentro de você. Então, congregar, estar junto, também é prática de fé. Porque estamos congregando, estamos juntos, professando a mesma fé, confiança na palavra. Ofertar é prática de fé. Então, tudo que você faz segundo a palavra de Deus é prática de fé. Olha só. Versículo 19. Versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras. E eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crê tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Então Abraão mostrou para Deus que ele tinha fé.
quando ele pegou o filho Isaque e colocou no altar. Ele teve uma prática. Ele começou a pensar, Deus disse que eu seria pai de nações. Deus disse para eu olhar para o céu e contar as estrelas, porque assim seriam os meus descendentes. Então Abraão foi a primeira pessoa a crer num Deus que ressuscita mortos. Porque se Deus disse que eu teria filhos, como que eu vou matar o meu filho e o que vai acontecer? Ele vai ressuscitar o meu filho. Então existe prática que você tem que se firmar sobre ela para mostrar a sua fé. Confissão da palavra é uma prática de fé, aonde você vai sendo mudado por aquela fala. Isaac não era um garotinho como você vê nos desenhos. Ele já era um homem, quase, já era um adolescente. Ele poderia muito bem não ter obedecido a Abraão. Ele poderia ter empurrado Abraão. Mas por que Isaac obedeceu? Porque ele também cria, como o pai dele cria. Ele sabia que Deus era Deus no céu e na terra. Isaac também praticou a fé dele quando ele obedeceu o pai dele. Então comece a entender o poder dessa palavra criadora. Olha o versículo 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificai que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? A Raabe praticou a fé quando ela viu aqueles homens. E mesmo diante daquela situação, onde ela poderia morrer, o rei sabia dos espias, ela fez a boa escolha de ficar com a verdade. Ela escondeu os espias, ela guardou a eles. Ela teve fé de que aquilo que ela estava fazendo era o correto, era o certo. Ela confiou no Deus de Israel. Por isso ela guardou os espias. Ela não teve medo. Ela enfrentou o medo com uma prática. Ela não disse, olha, eu tenho fé no Deus de vocês, mas vai embora, vai embora. Não, eu tenho fé neles. Eu tenho fé no Deus de vocês. Que eu quero que esse Deus seja meu Deus, eu vou guardá-los. Eu não quero que vocês sejam destruídos. Porque eu sei que a cidade vai cair. Porque eu já vi o Deus de vocês operando. E olha só. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Lembra do apóstolo Pedro, quando ele estava pescando, ele era um pescador? Essa história está lá em Lucas. Vamos rapidinho, eu vou terminar com a história de Pedro. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Essa história é bem ilustrativa para terminarmos a reunião nessa noite. Lembra da história de Pedro? Pedro era um pescador e ele tinha pescado a noite toda e não tinha pescado nada. E quando Jesus viu Pedro, disse, Pedro, lance a rede ao mar. E Pedro disse a ele, Senhor, tudo bem. Sob a tua palavra eu vou lançar a rede ao mar. Porque eu pesquei a noite toda, eu conheço, é a minha profissão, eu sou um pescador. E não pesquei nada. Mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Porque o Senhor está dizendo, eu vou crer, eu vou lançar a rede. Então nessa noite, sobre a palavra de Deus, lance a rede ao mar. O que é que está te afligindo? Use da palavra e diga, para aquilo que está te afligindo, confesse a verdade. Não, eu não tenho medo. Deus não me deu espírito de medo, de covardia. Eu tenho ousadia no meu Pai Celestial. Ele é o meu provedor. Ele é a minha cura. Ele é tudo para mim. Ele é a minha paz. Então, olha só. Lucas 5, 5. Versículo 4. Começa Lucas 5, 4. Quando acabou de falar, disse a Simão, fazei-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar.
Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se-lhe aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Bem como a de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Aleluia! Então percebe? Você pode olhar para uma situação e achar que não tem saída. Mas você pode dizer: Senhor, eu li na tua palavra que tu és Deus do impossível. Eu li na tua palavra que quando Pedro a noite toda pescou e não pegou nada, o Senhor disse: vai, Pedro, lança a rede. E ele, não somente ele foi abençoado, mas todos que estavam com ele, outros barcos foram abençoados. Então nessa noite, comece a pensar que você pode sair de qualquer lugar de fraqueza, andando sobre a verdade da palavra de Deus. A minha empresa vai prosperar, porque eu creio em Ti, Senhor. O Senhor tem uma resposta para mim. O Senhor tem uma saída para mim. Eu creio que o meu filho não vai ficar nesse lugar de fraqueza, porque o meu filho é ensinado pelo Senhor e grande é a paz sobre o meu filho. Obrigada, Pai, porque eu sei que Tu és a paz do meu lar. A minha casa não vai continuar em desavenças. Tu és a paz do meu lar, Jesus. Eu digo, Jesus, Tu és a minha paz. Tu és o meu maravilhoso conselheiro. Tu és o meu justo juiz. Tu és o meu legislador. Então, você tem que declarar essa verdade. No que é que você crê. Então, nessa noite, vamos dar honra a quem merece honra. Vamos dizer para Deus o quanto que nós o amamos, confiamos nele. Nós não vamos ficar em lugares de fraqueza. Ele faz para nós o impossível. Ele é Deus que nos abençoa. Nessa noite, Deus abençoa a tua casa, teus filhos, teus negócios, teus amigos, teus pais. Ele também quer que você ore pelos teus inimigos, porque isso traz vitória para você. Você não tem noção do quanto isso traz bênçãos para você, quando você obedece a palavra de Deus. Amém? Então vamos ficar de pé, a Marcena vai terminar a reunião nessa noite, aleluia, glória a Deus. Quase que eu falei, vem Alessandra, vem terminar a reunião, quase que eu falei. Mas aí eu olhei assim e vi a Marciana, falei: vem, Marciana. Pode vir, Alessandra. Boa noite. Como a nossa irmã mais velha em Cristo falou, vamos lançar nossa rede ao mar. Porque por fé podemos orar e por fé receberemos o nosso fruto. Amém? Que cremos no poder da palavra do nosso Pai. Eu não sei do que vocês estão precisando, mas o Senhor sabe e conhece o coração de cada um aqui presente nessa noite. Então, pode se achegar diante de Deus, abrir seu coração, falar da sua necessidade, porque Ele está diante de ti. Pai, nós te agradecemos. Obrigada, Pai, porque tua palavra é a verdade. Ela é a verdade. Ela é a verdade para a nossa vida, Pai. Nós te amamos, nós te adoramos. Bendizemos o teu santo nome. Por fé, Pai, por fé podemos nos achegar diante de ti e abrir o nosso coração, Pai. Porque o Senhor está pronto para nos servir, para ouvir as nossas orações e responder cada uma delas. Obrigada, Pai, por fé, Pai. Eu recebo, Pai, por fé,
Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, pela noite de paz. Obrigada, Pai, pelas respostas de oração dos meus irmãos. Obrigada, Pai, pelas respostas das minhas orações. Obrigada, Pai, porque em todas elas, segundo a Tua palavra, eu tenho sim. Obrigada, Pai, nós te amamos, nós te adoramos, bendizemos o Teu santo nome. Deus fiel, Deus fiel, Deus santo, justo e fiel. Nós te amamos, Pai. Obrigada pela nossa casa guardada, Pai. Obrigada, Pai, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigada, Pai, pela nossa família, Pai, que estará conosco diante de Ti. Obrigada, Pai, obrigada. Nós te adoramos, nós te adoramos. Obrigada por Tua palavra ministrada essa noite, Pai. Obrigada, Pai, por Tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Escrevemos na tábua do nosso coração a Tua palavra e fazemos a escolha, Pai, de amar a Ti. Fazemos a escolha, Pai, de obedecer. Obrigada, Pai, porque a palavra de hoje dará fruto, Pai, em nossas vidas. Obrigada, Pai, porque ela dará fruto. Obrigada, Pai. O nosso trabalho não é vão. Obrigada, Senhor, nós te amamos, nós te adoramos. Obrigada, Pai, porque nós temos um solo fértil. Obrigada, Pai, que o nosso coração é grato, é um solo fértil, recebe a Tua palavra e dá frutos, Pai. Obrigada. Nós cremos no Teu amor leal, nós cremos na Tua palavra. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, te adoramos. Obrigada pela noite de paz, que é nosso direito deitar e dormir, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós. O Senhor não dorme, o Deus de Israel não dorme. Obrigada, Pai, nós te amamos. Nós te adoramos, Cordeiro Santo. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Eu te amo, eu te amo, eu te adoro. Te glorifico, eu te exalto, Pai. Obrigada. Santo de Israel, Santo de Israel, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Nós te amamos. Erguemos as nossas mãos, Pai. Inclinamos o nosso coração e dizemos: eu te amo, Pai. Eu te adoro. Te glorifico, Pai. Eu te adoro. Obrigada, Pai, obrigada. Nós te adoramos, Pai, no precioso nome de Jesus. Uma noite abençoada, meus irmãos. Amém.